Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje eu quero ver se eu. Hoje eu vou entrar em contato com todos vocês que já são meus alunos, quero conversar com vocês hoje à noite sobre alguns aspectos, alguns itens que eu quero estar implementando nas aulas para vocês, mas eu converso com vocês depois individualmente pelo WhatsApp. O que eu queria falar hoje com vocês, deixa eu compartilhar minha tela, é sobre pré-vistoria. Eu sei que vocês já estão cansados de ver aquela pré-vistoria que eu fiz na academia, que eu fiz no restaurante com vocês, mas o que eu quero que vocês, eu quero realmente falar hoje sobre 4 tópicos da importância da pré-vistoria. Pré-vistoria é aquela uma que nós devemos fazer na edificação antes de darmos entrada no corpo de bombeiro para fim de regulação. Então, antes de submeter para análise do corpo de bombeiro ou para vistoria do corpo de bombeiro, eu devo fazer essa pré-vistoria no local, ou fazer o projeto, ou no caso que eu quero comentar com vocês, para fazer o projeto técnico simplificado. Ah, claro, mas projeto técnico simplificado eu tenho que ir no local? Claro que tem. Tem que ir mesmo. Cláudio, mas eu já renovei esse projeto há 3 anos atrás, no caso de se for há 5, né? Há 5 anos atrás, preciso ir lá novamente? Claro que precisa. Né? Você precisa conferir as medidas, precisa conferir os extintores. Eu vou falar disso já com vocês, mas principalmente o que eu quero que entre no radar de vocês são pequenas alterações que os clientes de vocês fazem, o proprietário ou o responsável pelo uso faz da edificação, em que vai desconfigurar tudo o que você já tinha feito e muitas coisas desconfigura alguns itens que não está nem no radar deles, que é referente ao novo tipo de escada que deverá ser usado para aquele local e a inclusão ou não do sistema de hidrante. Deixa eu compartilhar esse caso com vocês, espera aí. Bacana, compartilhando. Então, para que serve uma pré-vistoria? Só reforçando o conceito de pré-vistoria, é aquela ida que você, responsável técnico, que você, prestador de serviço, deve fazer no local. E eu vou no local para quê, Cláudio? Basicamente para 4 coisas, tem muito mais itens que eu falo com vocês na aula, mas basicamente para 4 coisas que eu quero que estejam sempre no radar de vocês. Levantar dados, cara. Vocês precisam levantar dados sobre as funções. Claro, mas eu já tenho um nome proprietário. Será que não mudou o inquilino? Se for no caso de um síndico, será que não mudou o síndico? Levanta os dados. Claro que se pode adiantar pelo WhatsApp, mas essa ida no local serve para ratificar, isso mesmo, para confirmar estes dados, beleza? Então, levantar dados e, principalmente, aumentar a reciprocidade do cliente com vocês. Lembre-se, o negócio nosso, o negócio de vocês tem que estar pautados. Vou até colocar aqui, eu vou dar essa dica de hoje, mas deixa eu já colocar aqui, dar uma dica sobre isso. Tem que estar pautado no primeiro pilar, fazer projeto. Seja simplificado ou projeto técnico, né? Então, vocês têm que estar pautado nisso, saber fazer projeto. Mas lembre-se, fazer projeto, saber fazer AutoCAD, Revit, cálculo hidráulico, para o seu negócio de regularização de combate a incêndio, isso tem um peso de 10%. Isso só vai te dar 10%. O seu faturamento da sua empresa não vai aumentar porque você sabe fazer projeto. Ter conhecimento não adianta nada. O que adianta é o que você faz com esse conhecimento, beleza? E sobre isso que eu quero falar aqui. O segundo tópico que eu quero falar, então, é sobre... que eu quero falar, não. O segundo que eu quero lembrar a vocês é dominar os procedimentos do Corpo de Bombeiro. Cláudio, mas você fala isso em todas as aulas. Falo isso em todas as aulas. E vocês sabem que isso é o mais importante. Vocês estão cansados de ter projetos excelentes em mãos porque erram da entrada, erram em pequenos detalhes, tomando como nix e atrasa a aprovação do projeto, a regularização da edificação. Atrasa o projeto, atrasa a emissão do AVCB, do CLCB. Nós temos que aprender a aprovar esse projeto cada vez mais rápido para os seus clientes, para a sociedade e até mesmo para o próprio bombeiro dar mais agilidade para o próprio bombeiro. E o terceiro tópico, lembrando, então, dominar o procedimento do bombeiro para o seu negócio tem peso de 20% na concepção do Cláudio, no que eu passo para vocês durante o curso. Esses valores podem variar de acordo com cada cliente, mas o que eu tenho visto no resultado de todos os meus alunos tem se confirmando é isso aqui. E o terceiro tópico, que é sobre esse item, a dica de hoje, é captar clientes. Captar clientes. De nada adianta você saber fazer projeto no Revit, no AutoCAD, seu projeto está lindo, você ser pós-graduado, ter segurança do trabalho,
Se você não dominar os procedimentos do Corpo de Bombeiros, você não vai aprovar esse projeto. Se você está com problema na escada e não souber como argumentar com o bombeiro, você não vai aprovar esse projeto. Quem é o responsável por colocar as medidas adicionais é você, responsável técnico. É você, prestador de serviço. Não é o bombeiro. Então, a comissão técnica vai avaliar aquilo que você faz. Uma FAT não vai aprovar nunca descrevendo na FAT. Atendi a IT 42, atendi a IT 23, atendi o decreto. Não vai aprovar. É sua responsabilidade empilhar esse conhecimento, organizar mentalmente. Eu já disse para vocês, tem que ter clareza. Toda vez que você for escrever algo, explique. Você tem que explicar para uma pessoa de 4 anos. Tá? Se você escreveu para sua filha de 4 anos, ela conseguiu ler e entender, o bombeiro vai ter muito mais facilidade para visualizar rapidamente aquilo e entender e aprovar o seu LCB, se o seu LCB emitindo isso mais rápido. Mas de nada adianta eu saber fazer projeto, eu dominar os procedimentos do Corpo de Bombeiros e eu não ter clientes. O meu negócio de recuperação de combate a incêndio vai quebrar. Eu sei que é muito porcentagem, mas 70% do seu tempo deveria ser focado em empresa. De novo, você tem que ser um autônomo, você pode ser um prestador de serviço, um autônomo, ou ter uma própria empresa com funcionários. Isso aí, não importa, cada um vai ter uma coisa. Faz sentido, né, para cada um o tamanho da sua empresa, cada um vai ter um perfil de trabalhar, não tem problema. Eu sei que muitos de vocês falam, é impossível dedicar 70% do meu tempo para captar cliente, mas não dedique e você vai estar sempre batendo no teto do seu faturamento e reclamando que o mercado está ruim, que a crise está ruim, que o bombeiro pega muito no pé e você não vai para o próximo nível. Se você quer faturar mais, tem que captar mais clientes. Eu sei que você, prestador de serviço, é limitado no seu tempo, por isso que eu, empresa, é muito importante eu começar como eu, empresa, você, prestador de serviço, ser você, fazer tudo, sua contabilidade, fazer tudo, né? Assim que você puder contratar um funcionário, contrata, não espere ter margem para contratar esse funcionário. Contrate logo quanto der, porque você precisa de tempo para captar cliente, para aí sim aumentar o teu faturamento. Mas enfim, isso aqui é outra parte de gestão de empresa, a gente troca ideia sobre isso em outro momento. O que eu quero é que você não deixe escapar. Se você é um daqueles meus alunos que reclama que não tem tempo para captar cliente, não deixa passar a dica de hoje. Qual é a dica de hoje? Você já vai no local abençoado. Você já vai estar lá no local levantando dados e aumenta a reciprocidade. O que é aumentar a reciprocidade do seu cliente? Cara, essa é a dica de hoje da aula, apesar de não ser esse o tema ainda, tá? A dica de hoje é fale com o cliente do lado direito e com o cliente do lado esquerdo. Se você quiser triplicar, né, assim, dobrar o teu faturamento, fale com os 10 clientes do lado direito e com 10 clientes do lado esquerdo. É tempo mesmo, cara. A prestação de serviço não é romântico. Mas é assim que você vai aumentar o teu faturamento da empresa. Se você já está prestando um serviço para o cliente Cláudio, aqui do meio, Cláudio é chato, você já está prestando um serviço para ele, oferece para a loja do lado. Fala, amigo, tudo bem? Eu estou fazendo o AVCB do Cláudio, como que está o seu? Você tem interesse que eu regularize para você? Posso dar uma olhada no vencimento do seu extintor? Chegue como uma solução e tome 9 não na direita, 9 não na esquerda. Um sim na direita e um sim na esquerda que você tomar, você já vai ter ido no mesmo local e faturado 2 vezes mais do que você iria faturar. Tá joia? Então a dica de hoje é ofereça. Eita, é tenso. Eu e meu teclado de manhã cedo. Ofereça seus serviços. As pessoas não vão saber que você faz isso. Se você não falar na sua rede social, se você não falar no seu Instagram, se você não falar isso no Facebook, e se você aproveite que você já está na rua, aproveite que você já está prestando serviço para esse cliente teu e ofereça para o serviço, ofereça o serviço para as edificações. Aí eu vou escrever aqui só para vocês entenderem, tá? Lado esquerdo. E lado direito. Vocês têm uma enorme chance de dobrar a sua saída na rua, o faturamento da sua saída na rua, simplesmente com essa dica, oferecendo o seu serviço para a edificação do lado direito e para a edificação do lado direito. A arte de vender ela é muito mais importante do que tudo isso que nós estamos falando para o resultado. Cláudio, calma seu coração. A arte de vender é o que vai te dar resultado financeiro.
Tá? Saber fazer é o que vai te agregar e muito, mas você tem que saber vender. De nada adianta você saber fazer projeto mesmo. Se você não captar clientes, se você não souber se vender. E essa é uma habilidade que você deve ser aprendido. Quem não assistiu, quem está aqui no grupo do Telegram, aqui do grupo dos alunos, não, até uma regra, quem já falei, acho que eu pedi para a Rosana orientar todos vocês, todo mundo que entrar no grupo, comece a ler as mensagens de cima para baixo, tem ensinamentos que valem por mais do que qualquer curso, e lá eu falo sobre como captar cliente, enfim, preços e etc., como precificar e principalmente como se aumentar esse faturamento captando clientes. Então, assim, leia, né, esse tópico acima, aqui no grupo, e tendo dúvida me chama que a gente vai falar sobre isso mais à frente, mas não saia para a rua sem oferecer. Pegou o serviço, já é sua função, cara, oferecer para as pessoas do lado direito e oferecer para as pessoas do lado esquerdo daquela edificação, beleza? Fechou, então. Então, levantar dados, aumentar a reciprocidade do cliente, fera isso aqui, não sei se está no radar de todo mundo, não sei se vocês conseguem ver o tão grande que é isso, ou se vocês, enfim, é o que é. Conferir as medidas de combate a incêndio. Se você vai no local, cara, a sua função, a pré-vistoria serve para isso, para conferir as medidas de combate a incêndio. Você vai lá olhar os extintores, a sinalização, a saída de emergência, o acabamento. Cláudio, por que isso? Eu regularizei certificação há 5 anos atrás, há 3 anos atrás, há 1 ano atrás. Será que esse cliente... Você vai perguntar para o cliente, você fez alguma mudança? Ele vai falar, não, não fiz. Aí você tem que duvidar. Tá? Literalmente eu mexo com a cabeça aqui para falar para vocês que tem que duvidar do cliente de vocês, porque ele faz alguma coisa ao longo daquele tempo e se perde essa informação. E detalhe, para ele ter feito uma parede de madeira, uma divisória de madeira, feito um acabamento inteiro numa parede de madeira, de tapume, de arte moderna, alguma coisa, para ele não é nada. Isso não tem nada a ver com bombeiro, entendeu? Ele pode ter colocado PVC, forro de PVC ou qualquer outro forro de PVC ou qualquer outro tipo de material de revestimento e acabamento. E a sua função, então, na pré-vistoria, mesmo se o cliente falar que não fez nada, é dar uma corrida na edificação e verificar se não tem paredes de madeira, novas divisórias, se não tem forro de PVC que não tinha antes de estar instalado, lembrar se o cliente já comprou com laudo, que é muito raro, apesar de existir, hoje é muito comum existir, mas é muito raro pedir esse laudo antes da compra. Se tiver madeira, fazer o tratamento dessa maneira, lembrando que a RT de Semar, eu falo um assunto e já entro no outro, né? É muita informação que eu quero passar e acaba que a RT de Semar, ela não precisa quando o acabamento for tipo for classe 1, tá? Porém, se for diferente de classe 1, que é materiais de combustível, se for diferente, eu preciso da RT de Semar. Eu preciso da RT de Semar, tá joia? A gente já falou bastante nesse mesmo, aqui acima, temos uma discussão muito boa sobre o Semar, mas, enfim, levantem essa bola novamente que a gente discute isso no grupo, que é muito proveitoso para estar empilhando esses conhecimentos. Mas é muito importante de assimilar os conhecimentos que já foram postados. Então, leia o comentário dos amigos, leia a minha colocação, a colocação dos demais professores, e tendo dúvida a gente fala sobre isso. Mas é para isso que serve a sua ida lá na vistoria. Pelo telefone, pelo WhatsApp, pelo e-mail, você não vai ter a mínima noção disso aqui que nós estamos falando, de como está lá no local. Então, indiferente para mim se é um PTS ou se é um PT, a sua função é ir lá. E fazendo isso aqui, começa aqui, indiferente se é 30 metros quadrados ou se é indústria de 300 mil metros quadrados. É isso aqui que vocês têm que aplicar no dia a dia de vocês. Esse aqui que vocês têm que estar no radar de vocês fazer, até mesmo para passar um orçamento correto para o cliente de vocês. Tá, para não ficar aquele negócio de renegociando orçamento toda hora, que você não viu que tem Semar, o bombeiro foi lá e comunicou que tem um novo forro. Tá? Aí, claro que a sua desculpa no WhatsApp é você falar para o cliente, mas você falou que não tinha nada, mas lá você vai o seu tempo se alongando, de repente para receber a segunda ou terceira parcela, demorando para concluir esse projeto. Então, se você tem um negócio de regulação de combate a incêndio, de prevenção de combate a incêndio, se você presta serviço nessa área, seja como autônomo ou seja como responsável técnico ou empresa prestadora de serviço, a sua função é ir lá no local, fazer essa pré-vistoria e até mesmo para você aumentar essa reciprocidade com o cliente. E lembre-se, imagina você conseguindo levantar tudo isso aqui, aprovando mais rápido. Você vai ter um cliente te indicando. O boca a boca funciona muito mais do que qualquer negócio. Vocês têm que ser a solução para o cliente de vocês.
E isso aqui é simples demais, mas dá um resultado extraordinário, tá joia? E o principal que eu queria falar com vocês hoje é conferir se houve... Deixa eu ver se eu tô gravando. Tô. Tem um tal de eu estar falando e não gravar, que vocês não têm ideia. Conferir se houve alteração no local. É claro que tem a ver com isso de SEMAR, mas não é nem disso que eu estou falando. O que eu estou querendo dizer aqui, que é muito comum, é o seguinte, cara. O cliente aumenta a altura. Você pergunta para ele, você fez alguma coisa a mais aqui? Ele, não. Você construiu alguma coisa a mais? Ele vai falar, não. Ele aumenta a altura da edificação. Como que ele aumenta a altura da edificação? Eu vou deixar a altura para daqui a pouco, porque eu quis fazer essa aula para falar sobre isso com vocês, tá? Ele aumenta a área construída, tá? Aumenta a área construída. Desculpa. Construída. Ele aumenta a área construída. Como que ele aumenta a área construída? Ele faz aquela cobertura de polietileno, aquela cobertura que tem nos hipermercados, na área do estacionamento. Cláudio, aquilo entra como área construída? Entra. Então, vocês vão acompanhar num projeto novo até que está sendo filmado, aonde o estacionamento vai ser coberto com mais de 2.000 metros quadrados no estacionamento. E não dá isolamento nas demais. Tem hidrante para cobrir essa área. E não estava no radar do cliente isso. E para ele, por quê? Porque cada condomínio até que está fazendo a sua coberturinha na vaga do carro. Para o cliente ou para o síndico profissional, isso não faz nada, ele só cobriu o estacionamento. E olha só, é uma pilar de ferro com a telinha em cima. Para ele, isso aí não é área construída. Então, é sua função, o prestador de serviço, responsável técnico, ir no local conferir. Eu quero que esteja no radar de vocês, meus alunos. Eu não quero ficar formando projetistas de trás de mesa. Eu quero que vocês tenham isso sempre no radar e toda vez que vocês forem, e para isso que servem essas aulas, né, a gente vai empilhando cada vez mais conhecimento, tá bom? E lembrando, né, e vamos lembrando, essa área muda muito toda hora, então ele cobre o estacionamento, ele aumenta, faz uma cobertura, antes não era, deixa eu ver aqui o que ele pode fazer, que é muito comum, faz um puxadinho, né, fazem literalmente um puxadinho, para colocar ali debaixo ali um estoque, sabe? Para fazer literalmente, não é estoque, para fazer um depósito. Em casa eu chamo de quarto dos jogos, que é um quarto que eu tenho onde eu jogo tudo ali dentro. Aliás, é onde que eu gravo, tá, gente? Eu jogo tudo aqui dentro, minha esposa joga tudo aqui dentro. Aqui em casa chama quarto dos jogos, tá? A gente joga tudo aqui dentro. Isso aqui em uma edificação de área de risco, aqui literalmente eu moro em uma residência no familiar, mas se fosse uma área multifamiliar, um comércio, eu deveria regularizar isso aqui. Isso aqui não dá para passar sem... Se não dá para não contar como área construída, tá? Para fins de análise do bombeiro. Então, eu faço um puxadinho, eu faço um depósito. Eu tinha uma passarela de até 3 metros. Lembrando, passarelas de até 3 metros é uma área... Passarelas não, vamos lá. Passagens, tá? Passagens de até 3 metros. Passagem de até 3 metros, eu não preciso. Então, eu posso ter 1 quilômetro de passagem ligando uma edificação A à edificação B. Aquele 1 quilômetro de passagem, essa passagem sendo até 3 metros de largura, não entra. Eu consigo descontar essa área construída. Ela não entra no cálculo para fins das medidas de combate a incêndio, tá? Porém, ele tinha uma passagem antes de 3 metros, mas as passagens são livres, literalmente para passagem de pessoas, para ligar uma edificação A na edificação B e não tomar chuva. Apenas isso. Tem que ser abertas as laterais e não pode ficar nada ali de baixo. Não pode ficar estoque ali de baixo. Mercadorias, tá joia? Carros, não pode ficar debaixo dessas passagens. E quando eu fui fazer a outra vistoria era assim, e agora quando você for lá, não é. Ele está deixando lá embaixo, de repente, mantimentos. São supermercados, acontece muito no supermercado, tá? Ele passou a deixar lá mantimentos, ele passou a usar lá para algum tipo de depósito, materiais genéricos, materiais genéricos, tá? Diversos, melhor. Ele passou a colocar lá alguns materiais diversos embaixo
cobertura. Pessoal, minha coluna já está no meu limite aqui. Deixa eu dar uma aceleradinha. Vamos lá. Uma dor na coluna, povo, vocês não têm ideia. Mantimentos, materiais diversos. Então é muito importante vocês irem lá para ver se aumentou a área construída. E lembrando, se aumentou a área construída, se eu tinha uma edificação de 700 metros e ele cobriu, fez um puxadinho, está usando, aumentou a cobertura do estacionamento, possivelmente eu passo de 750 metros. E passei de 750 metros, eu saio do grupo, eu saio do decreto da tabela, da primeira tabela para as demais tabelas, da tabela 5 para as demais tabelas. Gente, outra coisa, só fazendo um parênteses aqui e voltando. Toda vez que eu vou fazer qualquer comentário com vocês ou qualquer projeto de aluno, que eu vou conferir um projeto com vocês, eu sempre abro as mesmas coisas, tá? Estamos aqui com o nosso decreto. Cara, isso aqui é a sua ferramenta de trabalho, irmão. Tem que estar aberta na sua tela do computador. Então, a nossa tabela 5 é para edificações menor ou igual a 750 metros. Tá bom para vocês? Deixa eu ver aqui, 125 tá bom. Menor ou igual a 750 metros. E aí, basicamente, ela não vai hidrante, tá? Quem sabe com o custo de hidrante vai de 5 a 8 mil o ponto do hidrante, tá bom? Então, é um custo a menos para o cliente. Por isso que tem o interesse de manter a edificação 750 metros. As pessoas perguntam assim, Cláudio, qual é a diferença de PT e PTS? É que um vai hidrante, o outro não vai hidrante? Eu falo, não. Para mim, não. Para mim, um é que vai custar 30 mil e o outro só de hidrante. Um vai ter um custo de 30 mil de hidrante e o outro não vai ter 30 mil. Por isso, existe uma preocupação muito grande de deixar a edificação menor de 750 metros. Deixe quando for necessário e quando não for necessário, e quando for necessário, instale sim os hidrantes, porque esse problema do cliente de aumento de área não pode ser problema seu, é problema dele. A sua função é regularizar a edificação, protegendo as pessoas que estão naquele local e ajudando o bombeiro a provar aquilo quanto mais rápido possível. Beleza? Então, na tabela 5 não tem hidrante, talvez vá para a tabela 6 em diante, aonde temos hidrante. Então, se eu tiver aqui na tabela 5 uma residência multifamiliar do grupo A de até 750 metros, eu só coloco saída de emergência de 1,20 m, iluminação de emergência, sinalização e extintores, só, tá bom? Com relação, se eu passei de 750 metros para 800 metros e não descontando tudo de 800 metros, eu vou ter acesso de viatura, segurança estrutural, compartimentação horizontal, compartimentação vertical por hora. A terra não vai, na verdade, se não for terra aqui, se for mais de 12 metros vai, se for menos de 12 metros não vai, possivelmente vai ser de multifamiliar de pavimentos, então é menos. Eu tenho que sair de emergência, brigada, iluminação de emergência, alarme de incêndio, sinalização de emergência, extintores e hidrantes. Tá? Então, por isso que se eu passar de 750 metros, eu vou ter um custo de 30 mil aí, no mínimo, no sistema de hidrante, tá? No mínimo, tá bom? E com 4, 5 hidrantes. E com 4 hidrantes. E se eu tiver aqui com... E se for superior a 12 metros de altura, é essa mesma coisa, tá bom? Antes, minha edificação era até 12 metros, legal. Passou de 12 metros, olha só como que aumenta as medidas de segurança. Olha a importância. Não era cobrado compartimentação vertical, não era cobrado CEMAR. Passou de 12 metros, cobra. Claro que temos aqui o X2 aqui que anota, pode ser substituído por sistema de controle de fumaça nos atos. Mas, e também tem aqui na alarme do centro X3, o sistema de alarme pode ser setorizado na central junto à portaria, desde que tenha vigilância 24 horas. Ok, nada de mais para gente. O importante é que passou de 12 metros de 11 metros e 99 para 12 metros, olha como que aumenta, aliás, de 12 metros para 12 metros e 1, olha como que aumenta as medidas de combate a incêndio. E aí aquele puxadinho a mais, aquela altura a mais que o cliente levou, muda e muda tudo. E outra coisa, nós estamos fazendo isso aqui, mas nós temos que olhar também a IT 11 de saída de emergência, porque se aumentou a altura, mexeu na altura, mexeu também na escada, no tipo de escada. E isso é muito grave. Então, qual que é as ITs que eu deixo aberto? Qualquer coisa que eu vá fazer... Não, achei que estava... Aqui sim.
sempre deixa aberto a IT-01 de procedimento, IT-07 que fala para mim de separação das edificações, a IT-09 que fala para mim de compartimentação e a IT-11 que fala para mim de saída de emergência. No caso da altura, o que mais me interessa é qual tipo de escada por ocupação que eu vou estar usando, a IT-22 se eu estiver falando de sistema de hidrante, a IT-42 se eu estiver falando de sistema PTS. Cláudio, você sempre deixa aberto isso? Sim, por isso que as minhas respostas são até um pouco rápidas para vocês quando vocês me perguntam no grupo, porque graças a Deus vocês me ajudam a estudar cada vez mais. Cada vez mais eu estudo cada pergunta que vocês fazem, e é sempre isso, tá, gente? Não tem, não tem segredo, não tem mágica, não tem nada. É só verificar os dados nessas principais ITs e caso tenha outras medidas, vá olhar as outras medidas também, né? Como já para mim, por que não está aberto a distintor? Mais ou menos está mentalmente o que eu tenho para falar para vocês de distintor, mas quando é necessário de sair de sinalização, quando é necessário eu pegar um pouco mais de detalhe, eu abro. Mas são essas que eu uso para comentar qualquer projeto que vocês me mandam lá no grupo de alunos, tá bom? E aqui, então, aumentou a edificação. Como que aumenta a edificação aqui? Fazendo uma academia em cima. Esse aqui é um caso do professor Ulisses que estava resolvendo, fazendo uma academia na parte de cima. Já não tem lá a parte de cima, normalmente fica dando pingando alguma coisa, ou o condomínio resolve, fala, não, vamos fazer uma academiazinha aqui em cima, sobe aqueles 4 pilares lá no canto e faz uma academia lá em cima, tá bom? Uma outra coisa que acontece no grupo de educacional, no grupo E, eles, que é a escola, tá, pessoal? Escola em geral. Querem fazer uma quadra, alguma coisa, estamos aqui com 4 pavimentos. Isso aqui é um caso muito comum de parecer técnico de comissão de primeira instância, tá? Muito comum mesmo, semanalmente quase, semanalmente não é muito, mas sempre tem um caso assim que a escola está feita lá de 4 pavimentos, o cliente constrói na parte de cima uma quadra, tá? E aí que fala assim, pô, quadra. Ele constrói uma quadra, mas não se atenta que mexeu na altura e que aumentou a área construída, principalmente se for uma quadra coberta, como é o caso que eu quero comentar aqui agora. Então, aumentou a altura, eu tenho que olhar aqui a minha T11, qual é o tipo? Só eu quero mostrar, eu vou fazer um desenho para explicar tudo isso que eu falei para vocês, para resumir, mas eu quero mostrar isso aqui para vocês. Olha só. Grupo A, que é o de residência no familiares. Até 12 metros, a escada é não enclausurada. Só lembrando, Cláudio, o que é escada não enclausurada? É aquela escada que se você, por exemplo, é aquela escada que você está aqui no corredor, tá? Aqui é um corredor, e de repente começa a escada aqui. Aqui já vem o primeiro degrau e segue o jogo, tá bom? Primeiro degrau, guarda-corpo, corrimão, aliás, as paredes já são guarda-corpo, né? Meus desenhos são lindos, eu sei disso, tá? E aí, começa a escada direto aqui. O que é? Então, NE não enclausurada, aquelas escadas comuns que ligam um pavimento ao pavimento de outro, com entrada de ar livre de um pavimento para o outro pavimento, tá? Inclusive, pensa na fumaça, por isso que serve a compartimentação vertical, ou fogo, circularia tranquilamente pela escada NE. Uma escada EP é uma escada protegida, uma escada que, antes de começar a escada, aqui tem uma porta corta-fogo. Aqui nós vamos ter uma PCF, tá? PCF, porta corta-fogo, tá bom? Aqui eu tenho uma porta corta-fogo, abro a porta corta-fogo, tem um patamar de 1,20 m, que é para a circulação das pessoas, um patamar de 1,20 m, e ali começa a escada. O que eu estou querendo dizer? Imagina se você alterou de uma escada que era NE, fez um puxadinho lá em cima para academia, em cima do seu edifício, e agora você tem um A2, que é um multifamiliar, e agora você caiu na escada protegida. Sua escada já não tem espaço para fazer isso. Claro que tem outras medidas que vocês aprendem lá de adequação comigo na IT-43, outras medidas que a gente vai conseguir somente através de comissão técnica, realmente propondo novas medidas. Não é o bombeiro que vai te dar essas medidas, mas você que vai argumentar isso com o bombeiro, e isso a gente ajuda vocês lá. Mas a edificação já foi construída, ela não tem espaço para isso. Então, quando mexe na altura daquele puxadinho que o teu cliente fez em cima, apenas para uma academia, uma quadrinha que ele fez em cima, uma área de lazer que ele fez em cima para as crianças, ou para as crianças, ou para o churrasco no final de semana, ele altera literalmente a altura da edificação. E isso tem que estar no radar de vocês, porque no dele
não fez nada, ele só fez aquilo lá, cara. Só tem 4 paredes de musculação em cima, só tem uma churrasqueira agora, que de vez em quando alguém vai lá e faz churrasco. Na cabeça do teu cliente não mudou nada. Por isso, a pré-vistoria é fodástica. Você tem que ir no local fazer isso. Até mesmo porque você é obrigado, saiu de casa, lembrar de falar com o cliente da direita e com o cliente da esquerda. Meu irmão, você vai tomar não pra caramba, não espere fechar com esses caras aqui. Mas eu não tenho dúvida que fazendo isso ao longo dos dias, a constância, a constância vai te trazer resultado. Comenta aqui depois com a gente se não te trouxe resultado. Dá resultado, pessoal. É assustador falar com as pessoas, chateia muita gente tomar não, mas dá resultado, tá bom? Deixa eu fazer meus desenhos lindos agora aqui para vocês, que é o que eu quero falar para vocês, então, sobre quando aumenta uma academia e aumenta uma escola. Vamos aqui para minha obra de arte. Então, nós temos uma edificação, tá joia? Aqui é a porta de saída, tá? Nós temos uma edificação, e nessa edificação nós temos aqui 3 pavimentos. 3 pavimentos é o quê? Por hora, PTS, Projeto Técnico Simplificado. Só vou colocar algumas coisas aqui. Esse pavimento aqui, eu vou colocar que ele tem 200 metros. 175 metros, tá? De área construída. Acho que vai ficar legal para vocês terem noção do que eu quero dizer. Então, tem 175. Ao total, então, nós temos quantos metros quadrados de área construída? É igual? 175, Cláudio. 3 vezes 175, igual 525 metros. Então, a nossa área total, área construída, 525 metros quadrados, beleza? Isso aqui é o que é essa edificação? PT ou PTS? É um PTS, pessoal. PTS, Projeto Técnico Simplificado. Só dou entrada, vou lá no local, confiro, dou entrada no Via Fácil, preencho conforme a aula do módulo, terceira aula do módulo do quarto módulo, faço o upload de todas as documentações que eu preciso e em 7 dias, possivelmente, é um CLCB, Edificação de Risco Baixo. Qual é a ocupação? Vamos falar que é um grupo A, que é do grupo A, multifamiliar, A2, multifamiliar. Multifamiliar, tudo junto assim mesmo. Tá bom, pessoal? Então, grupo A2, PTS, simples de tudo, maravilha? Porém, agora, eu quero... Lembramos que o nosso cliente fez o quê? Aquele puxadinho aqui em cima. Fez aquele puxadinho, colocou aquela telha de zinco, até aberto dos laterais, tá, pessoal? Colocou aquela telha de zinco na cabeça do nosso cliente, não mudou nada. Uma coisa que eu não comentei anteriormente é que qual era a altura dessa edificação? A altura dessa edificação é medida sem esse puxadinho aqui em cima, é medida do primeiro piso até o último piso habitado, que era o terceiro pavimento. Tá? Então, todas as edificações de 3 pavimentos é regularizado por PTS. Tá? Vamos colocar uma altura aqui, padrão, tá? Pra gente vamos colocar aqui uma altura de um pé direito de 3 metros. Tá bom? Logo, essa edificação aqui antes tinha 6 metros de altura, tá bom? Essa edificação aqui tinha 6 metros de altura. Porém, agora o cliente fez um puxadinho lá em cima. Na prática, mudou alguma coisa para vocês? Não, porque na teoria, agora é só mudar a altura, né? Vamos lá, mudou sim algumas coisas, mas o que eu estou querendo dizer assim, ó, vai mudar a altura, então 3, 6, 9 metros, agora essa edificação que antes era 3 metros, vai para 9 metros de altura, Isso aqui, cara, vai para 9 metros de altura, beleza, 9 metros até 12 metros, continua sendo PTS, continua com 525 metros quadrados, só que aqui agora, quando ele começou, antes em cima ele não usava, era só casa de máquina, alguma coisa, não era
deixa eu só escrever aqui 9 metros, né, a nova altura. Lá em cima não tinha uso, era não entrava como área construída. Agora que ele aumentou lá em cima, então a gente aumentou também aqui, vamos supor que ele cobriu tudo e usa tudo para uma área de lazer. Aumentou para 175 metros quadrados. Aumentou mais 175 metros, né? 175 metros quadrados. Tá, mas isso, será que vai influenciar alguma coisa? Então eu tenho 525 mais 175 metros quadrados é igual 700 metros. Poxa, eu estou com 4 pavimentos, que aumentou mais um, certo? Que isso aqui agora é considerado um pavimento, então eu tenho um pavimento, 2 pavimentos, 3 pavimentos. Antes era assim, e a regra é simples: edificações de até 12 metros, 3 pavimentos, 12 metros de altura, menor de 750 metros quadrados, é PTS. Passou de qualquer um desses itens, neste caso aqui, para 4 pavimentos, eu saio de PTS e apresento um PT, um projeto técnico, mas ainda assim é tranquilo. Agora, pensem vocês regularizaram da última vez como PTS. O cliente fez o puxadinho lá em cima. A função de vocês agora é regularizar como PT, avisar o cliente que ele aumentou a altura da edificação e aumentou a área construída, que antes era 525 metros ainda, que era 525 metros, ainda continua, foi para 700 metros, mas ainda continua sendo menor que 750 metros, por isso ainda é enquadrado na tabela 5, e é isento de hidrante, ou seja, continua sendo isento de hidrante, mas perdão, gente, continua sendo isento de hidrante. Porém, aumentou, saímos de 3 pavimentos, fomos para 4 pavimentos. Toda vez que eu for para 4 pavimentos, eu saio da apresentação de PTS e passo a apresentação PT. Mando planta, corte, planta baixa, fachada, todos aqueles memoriais que eu preciso enviar para o meu cliente. Se lá em cima é um salão de festa, eu preciso de fazer a RT de dimensionamento de emergência, eu preciso fazer todos esses itens. Tá joia? Continua sendo PTS, continua sendo isento de hidrante, mas mudou a forma de apresentação. Por isso é muito massa que vocês vão até o local. E agora eu quero fazer mais um segundo parênteses com vocês, que é um caso que aconteceu. Essa mesma estrutura daqui, vou escrever aqui em cima mesmo para agilizar, tá? Essa mesma estrutura já existia, então é uma escola com 4 pavimentos, tá? Aqui era o 4º pavimento. Já era apresentado lá como PT, como projeto técnico, tá joia? Já era apresentado lá como projeto técnico, beleza? A escola tinha 9 metros, 3, 6, 9 metros, tá? De altura, já era apresentado como projeto técnico e ela tinha, então, ao todo 700 metros quadrados, beleza? Porém, a escola decidiu fazer o que aqui em cima para aumentar a área para os alunos? Fazer uma quadra coberta. Uma quadra coberta, lá, uma quadra de society para o esporte lá dos alunos lá em cima. Tá joia? Com isso, nós vamos ter aqui o quê? Um novo aumento da nossa altura, gente. E vocês só vão identificar isso indo lá no local. Com isso, agora nós temos um novo aumento aqui da nossa altura, porque eu conto do primeiro piso habitado para o último piso habitado. Se agora lá em cima é uma quadra coberta, lá em cima agora é habitado, e eu saio de 3, 6, 9 para 12 metros de pé direito. Normalmente, 12 metros de altura, não de pé direito. 12 metros de altura para fins do corpo de bombeiro, tá? Para fins do corpo de bombeiro. Ainda, pessoal, continuo dentro de edificação menor de 12 metros. Porém, aumentou também aqui o quê? Mais uma área de 175 metros. Com esse novo aumento, nós vamos passar dos 700. Mais 175, igual 875 metros. Logo, 875 metros olha o nosso decreto, 875 metros, saio da tabela 5, vou para a tabela 6.
olha a importância, está batendo, está raspando para mudar um tipo de escada que eles têm para outro tipo de escada, desculpa, de medidas, né, de tipo de compartimentação para outras medidas de compartimentação, está raspando aqui algumas medidas a mais para aumentar, mas enfim, a altura para a gente não mudou, porque continua ainda próximo de 12 metros, mas eu caio na tabela 6A, que é a superior a 750 metros, que está dando 875 metros quadrados, 875 metros quadrados. Agora eu tenho que fazer o quê? Colocar hidrante, gente, tá? Esses são... Vamos voltar para o nosso desenho? Esses são 1, 2, 3, 4, 5 pavimentos, no mínimo 5 hidrantes. 30 mil para ficar barato essa obra, na parte de hidrante, fora custo com projeto arquitetônico e etc. E aí o cliente quer isentar. Por quê? Na IT, se vocês olharem lá na IT, ela ficou muito maior do que eu queria, mas essa informação é isso, gente. Já falei para vocês que aqui é pauleira. Não economizo tudo que eu tiver que passar para vocês, eu vou tentar passar. Então, se vocês olharem a IT 22, o final da IT 22 tem um detalhe chamado anexo E. É o que a maioria dos meus alunos gostam e amam, e eu acho que vocês têm que se beneficiar dele mesmo. Porque ele fala o quê? Ele fala sobre anexo E, fala sobre casos de isenção de hidrante, tá? E aqui em um desses casos de isenção de hidrante, a gente conversa isso nas aulas de hidrante, mas um desses casos de isenção de hidrante está aqui sobre aqui, ó, E3, ó, ginásio poliesportivos, piscinas cobertas, desde que não utilizado para outros eventos que não sejam atividades esportivas, esportiva e desde que a área de apoio não ultrapasse 750 metros, é isento de hidrante. Então, meus alunos querem enquadrar, eu vejo muitas pessoas tentando enquadrar esse artigo aqui lá naquela escola. Tá? Não cabe, lá não é um ginásio poliesportivo e nem uma piscina coberta. Tá bom? Não cabe esse tipo de enquadramento. E, claro, mas eu acho que cabe. Todas as comissões técnicas que eu vi tomaram pau. Foram quebrados pelo Corpo de Bombeiro, não foram aprovados pelo Corpo de Bombeiro, não foram deferidos pelo Corpo de Bombeiro, porque eles não enquadram aquilo lá como um ginásio poliesportivo. Tá joia? Eles não enquadram aquela quadra lá em cima, um ginásio poliesportivo que tenha área de apoio menor de 750 metros. Logo, coloca-se hidrante. Tá joia? E outra coisa, isso aqui fala apenas que a quadra não vai hidrante. Não fala que lá em cima, já que tem aquilo lá é isento de hidrante. O que determina para a gente a altura da edificação é o nosso decreto. Em nenhum momento está falando que quadras poliesportivas devem ser descontadas para fins da computação da altura. Ou na área construída. Se nós abrirmos o nosso decreto, área construída, boa, Ctrl F, deixa eu dar... área construída, boa, aqui no nosso decreto, então no capítulo 7º, da altura e das áreas das edificações. Está aqui, ó, para fins da aplicação deste decreto, no cálculo da área a ser protegida das medidas de combate a incêndio, não serão computadas telheiros laterais abertos destinados à proteção de utensílios, tanques de águas, desde que não seja 10 metros superior. Projeção das coberturas liberais em até 3 metros. Passagem cobertas com largura máxima de até 3 metros, conforme a gente já falamos. Cobertura das bombas de combustíveis, reservas de água e piscinas, banheiros estilhados assemelhados no tocante hidráulico ou alarme de incêndio e compartimentação. Escadas enclausuradas, incluindo a antecâmara, e dutos de ventilação. Aqui não isenta para a gente da área construída a quadra coberta lá em cima. Logo, o nosso amigo vai ter que colocar hidrante. Eu quero que esteja isso no radar de vocês. Vai ter que colocar de hidrante, porque aqui em cima, sendo uma quadra coberta, não isenta a edificação de colocar hidrante, pessoal. Beleza? Olha a importância de vocês irem. Agora, o que eu quero que esteja no radar de vocês, um puxadinho lá na parte de cima da academia, ou seja, da quadra em uma escola, ou a quadra até mesmo para um condomínio aí, multifamiliar, que gosta de bater uma bolinha para os meninos, bater uma bolinha. Na cabeça dos clientes, de vocês, isso não é nada, isso não aumentou a área, não mudou nada para o bombeiro. Isso aqui não tem nada a ver com o bombeiro, mas tem. E o que eu mais quero é que vocês se atentem realmente, isso aqui é o que eu mais quero, é com relação à altura. Eu coloquei 3 metros aqui, para fins didáticos, alguma coisa, só para fins ficar mais fácil a conta, mas eu quero que vocês tenham com vocês de importância de ir no local conferir, e presta atenção na pré-vistoria. Aqui,
Qual é o tipo de escada que está sendo usado? Qual é a altura? Porque a partir da hora que você bateu alturas, isso aqui serve para alguma coisa. Bateu a altura, você tem que fazer o quê? Olhar a IT11. E se nós olharmos aqui a IT11, no final da nossa... vai mudar, deixa eu já apagar, que eu acho que vocês já entenderam isso aqui. No final da nossa IT11, eu tenho aqui definições de altura. Lembrando, definição de altura, saída de emergência, a diferença de altura de medidas de combate a incêndio, mas isso aqui, assunto para outra aula, ou assiste a aula que já está lá na área de membro de vocês, e eu tiro a dúvida depois de vocês, tá bom? Mas isso aqui é muito bacana de vocês se atentarem. Olha só, se eu tenho um condomínio residencial que antes era até 12 metros, e eles 4 pavimentos ou 5 pavimentos, agora eles fizeram aquele puxadinho na parte de cima para uma academia, para uma piscina, para um salão de festa, uma área de lazer, uma quadra coberta, seja o que for, eu saio dos 12 metros e vou para assim, maior de 12 metros. Nessa nova maior de 12 metros, o tipo da minha escada muda de não enclausurada para escada protegida, EP. Com isso, eu preciso de porta-fogo. Antes aqui eu não precisava, e só pelo fato de eu ter aumentado às vezes meio metro, 1 metro, eu saio da escada não enclausurada para a escada protegida. E muito importante, vocês não têm que decorar, tem que saber onde procurar. Porque é o seguinte, no grupo B, a escada protegida é de 6 metros, ó, entre 6 a 12 metros já é escada protegida. Então eu quero que isso, mesma coisa no caso da igreja, olha só, de 6 a 12 metros já é escada protegida. Mesma coisa aqui, ó, F6. Cláudio, o que é F6? Eu clico no F6, vou lá para confirmar se é o meu salão de festa aqui no nosso decreto. Então aqui eu tenho nosso decreto e aqui no local de reunião de público tem F6, Clube Social e Salão de Festa. Então, clube social e salão de festa, com altura de maior de 6 e menor de 12, entre 6 a 12 metros, eu já vou precisar de uma escada protegida. 3, 4 pavimentos, eu já vou possivelmente já precisar de uma escada protegida. E às vezes isso não está no radar seu e nem do seu cliente. Então, muito importante que eu queria concluir com vocês aqui no nosso aula de hoje é: confiram a altura, veja se não mudou o tipo da escada, veja se não mudou a área construída, se antes não vai hidrante e agora vai hidrante. Tenham no radar de vocês que pegou uma quadra coberta na parte de cima, não vão conseguir descontar via comissão técnica aquela quadra coberta, não vão descontar, vou até escrever maiúsculo, tá? Não vão conseguir descontar ela como área coberta, como área construída. Ela vai ser considerada uma área construída, tá joia? E lembre-se, se você construiu acima, se você tinha 3 pavimentos, fez uma quadra coberta acima, 3 pavimentos menor de 750 metros, antes era PTS, passou para 4 pavimentos, mesmo que a área fique menor de 750 metros, eu saio da apresentação de PTS para PT. Pessoal, eu sei que vocês já estão cansados de escutar isso, mas esses são os maiores problemas que eu tenho com a maior parte dos meus alunos em box. E esse é o maior problema da maior parte das pessoas. Errar na classificação, não entender, não ter no radar um compêndio dessa de informação, ou pelo menos a preocupação de procurar essas informações antes de passar o orçamento para o cliente. Beleza? Então, gente, é isso. Mais uma vez, obrigado. Bom demais falar com vocês. Se atentem, então, sempre para essas medidas de segurança para fazer a pré-vistoria e para levantar dados, aumentar a reciprocidade de maneira a oferecer para o cliente do lado esquerdo e o cliente do lado direito, conferir as medidas de segurança de combate a incêndio. Lembre-se que o cliente pode ter feito um acabamento diferente, como madeira, forro, PVC, que antes era tudo tipo classe 1, não precisava de um tratamento e agora passou para outra classe de material de revestimento de acabamento, e você vai precisar fazer o tratamento lá antes de pedir a vistoria do Corpo de Bombeiro. É muito importante lembrar, conferir no local a área construída dos usos do estacionamento, daqueles puxadinhos, daquelas passagens, se não tem nada de baixo tocado, porque vai aumentar a área construída e possivelmente o cliente já está batendo ali nos 750 metros e vai passar para acima de 750 metros. Quero lembrar também que precisou de descontar a área, nós temos que ir no decreto. Então, às vezes, você está lá com 800 metros quadrados, você tem lá 800 metros quadrados de área construídas. Da sua escola, por exemplo. Ah, Cláudio, 800 metros quadrados, se você me perguntar, é um PT? Eu vou falar assim, sim, é.
tá? É um projeto técnico. Ah, Cláudio, eu tenho que colocar hidrante? Sim, tem. Mas você descontou o banheiro? Não. Aí se você de repente desconta os banheiros lá, faz um quadro de área bonitinho, tá? E claro que você tem que apresentar como projeto técnico, tá bom? Às vezes nem sempre. Se você conseguir, você vai fazer a planta e vai colocar isso. Se for só 800 metros, você descontando, por exemplo, o banheiro, descontando aqui 60 metros de banheiro ou de passagem, 60 metros, nós vamos ficar com 740. Eita, 740 metros quadrados de área construída. 740 metros é PTS. Cláudio, eu consigo realizar isso aqui como PTS? Se for 3 pavimentos, sim. Ainda assim, você vai fazer a planta para mandar para a vistoria, para comprovar e rachurar as áreas que precisam ser descontadas. Mas quais áreas que eu posso descontar? Relembrando vocês, as áreas que vocês podem descontar são essas que estão constantes no decreto. No capítulo 7º aqui, que fala sobre áreas de altura. São essas áreas. Você vai fazer um quadro de área, especificando essas áreas. Tem 800 metros, vai ficar menos 750 metros, continua sendo PTS. Faz a planta, quadro de área. Ah, Cláudio, mas para PTS não precisa de planta. E aí você quer que o bombeiro adivinha o que ele tem que descontar. Não. Nessa situação, cabe você, responsável técnico, essa é a função de responsável técnico, que é projeto, você, responsável técnico, fazer uma planta baixa, colocar a área construída real e colocar o quadro de área, rachurando as áreas que tem que ser descontadas. Aí vai ficar área total 800 metros, ART 800 metros, área total preenchida no CLCV, no Via Fácil 800 metros, área descontada 60 metros. Vai ficar 740, vai continuar sendo um PTS. Porém, você manda a planta para comprovar para o bombeiro que você não está fazendo essa dedução da sua cabeça ou sem saber o que está fazendo. A RT de planta de projeto, a RT de planta de projeto arquitetônico, manda tudo isso e vai ser aprovado a sua área de edificação de 800 metros como um PTS sem problema algum. Mas cabe você comprovar esses fatos ao bombeiro. Maravilha? Bom demais falar com vocês. Estou aqui no grupo, precisando, só chamar. Hoje, depois das 18, já respondo todos vocês. Grande abraço, pessoal.